Fala, cirurgiões, tudo bem com vocês? Próxima aula. Tá acabando. O problema de vocês está acabando, mas a aula de hoje nós vamos falar sobre alergias relacionadas a anestésicos locais. Isso aí toca no coração da gente, né? Gente que tá ali anestesiando os pacientes direto para qualquer coisa. Ainda mais para quem só faz cirurgia, é um assunto muito importante. Então, vem comigo e vamos para nossa aula. Anestesia local é uma das práticas odontológicas que é empregada no consultório de maneira mais segura, tá? E ainda mais com o avanço da tecnologia aí, a gente tem muito poucos casos de reações, só que a gente tem que ficar atentos, né, o que pode vir a acontecer. E nessa aula aqui eu vou falar justamente isso, os protocolos que a gente tem que seguir para resolver esse tipo de reação, os sinais que o paciente vai demonstrar para a gente e tudo aquilo que vocês já estão acostumados, que estão assistindo as nossas aulas, eu vou passar para vocês aqui para que você consiga identificar e agir o mais rápido possível frente a essa situação, beleza? E que nós vamos ter que entender aqui, galera, são três tipos, três categorias diferentes de reações frente à utilização de anestésicos locais que a gente tem que aprender a identificar e diferenciar. Por exemplo, você tratar uma psicogênica, uma reação psicogênica a uma alergia verdadeira, você vai internar esse paciente, você vai causar muito problema para ele. Só que se você tiver identificando errado, achando que é psicogênico que for alergia verdadeira, você vai ter um problema muito grande. Então nós vamos entender e diferenciar esses tipos aqui para que você consiga resolver aí no seu consultório, tá bom? Então a número 1 é o que eu acabei de citar para vocês, é a psicogênica, tá? Qual que é a causa dessa alergia psicogênica, dessa situação psicogênica que é psicológica mesmo, né? Ansiedade, o medo e a hiperventilação ali do seu paciente na cadeira, tá? Então, seu paciente que vai fazer, por exemplo, um exodontia de terceiros molares, ele já vai chegar ansioso e você tem que saber diferenciar das outras, tá bom? Os sintomas que ele pode alegar para você, doutor, eu estou com tontura, tá suando frio, uma palpitação muito acelerado, coraçãozinho acelerado e uma palidez do seu próprio paciente, tá? Qual que é a sua conduta? Inicialmente nós vamos tratar todas como se fosse psicogênica, agora caso você não controle, a gente trata de acordo com a alergia verdadeira, por exemplo, tá? Então nós vamos acalmar esse paciente, colocar ele numa posição horizontal, uma oxigenação leve para ver se ele consegue acalmar e a gente controlar os sintomas desse paciente. Eu já vi vários casos desses, colegas que levam para o hospital achando que é uma alergia, mas que na verdade é psicogênica mesmo, tá bom? Agora a gente tem relacionado à superdosagem, que já é atóxica, uma dose excessiva de anestésico, injeção intravascular acidental, pode vir a acontecer essa tóxica, no caso de superdosagens também. O que o paciente vai sentir? Zumbido, já dá para diferenciar com a psicogênica. Tremor, confusão mental, até mesmo uma convulsão ali e uma certa parada, uma parada cardíaca. Então, o que você tem que fazer? Qual que é a sua conduta no seu consultório? Oxigenação, suporte vital, diazepam intravenoso e chamar o SAMU. O secretário, a minha equipe está treinada, eu vou chamar o SAMU vai chegar, nós vamos resolver esse problema rapidinho. E alérgica verdadeira, que é o caso mais raro que a gente tem, tá? Que é alergia ao próprio anestésico, né, ou ao conservante contido no frasco, tá? O que acontece na hora que você aplica ali? Urticária, o paciente vai inchar, um broncoespasmo, até mesmo um choque anafilático ali na sua cadeira na hora. O que você tem que fazer? Pega a sua maletinha, que eu falei que você tem que ter no seu consultório, adrenalina intramuscular, oxigênio, corticoide, antihistamínico e SAMU. Secretária, liga para o SAMU. Quem confunde crise de pânico com ansiedade vira refém do medo. Você na sua cadeira que está confundindo, você acaba achando que 90% dos seus pacientes ele tem algum tipo de alergia e você não aborda ele. Então, o conhecimento ali é a sua melhor ferramenta para você não passar por isso e não sofrer com isso. Certo, cirurgião, como é que eu vou saber o que está acontecendo de acordo com o tempo de início, né? O tempo de início do tratamento. Então, você utilizar esse tempo de início dos sintomas é o seu principal ali
que vai te ajudar na hora de diagnosticar o tipo de problema que esse paciente está enfrentando. Por exemplo, sintomas antes de você aplicar em si a injeção. Provavelmente é uma reação emocional. O paciente ele já apresenta sinais de ansiedade, ele já chegou no seu consultório ansioso, falando de procedimentos traumáticos que ele já teve, então ele já trouxe consigo uma possível psicogênese ali, um possível quadro que pode evoluir para aquela parte psicológica. 2. Sintomas segundos após a injeção. Aí sim, temos um forte indicativo de injeção de anestésico intravascular de maneira acidental, tá? O anestésico ele vai rapidamente para a circulação sistêmica, né? Logo que depois de você aplicar e causa efeitos de maneira imediata no sistema nervoso central desse paciente. Terceiro sintoma são minutos depois, né? Uma superdosagem. Você já está fazendo o seu procedimento e o paciente começa a relatar, você vê que ele estava calmo, começa a relatar alguns problemas, alguns sintomas, sinais clínicos que você observa na sua cadeira. Então, isso é sugestivo de uma superdosagem por absorção gradual. Então, você foi colocando anestésico e esse paciente acaba que vai começar a demonstrar algumas reações, alguns efeitos, sinais e sintomas na sua cadeira ali. Esse paciente, e o quarto, né, o paciente ele está apresentando ali sinais de lesões de pele e até mesmo respiratórias. Aí sim é um tipo de reação verdadeira, tá? Isso depois da aplicação. Então, ficar atento para esses sinais de tempo. Para você saber, essa é a maneira mais fácil que você vai saber diferenciar um caso do outro, certo? O que você tem, qual que é a sua conduta que você tem que ter em 30 segundos do acontecido, que está acontecendo ali, tá? Você vai parar o seu procedimento de imediato, vai tirar tudo de perto, tira tudo, abre espaço para esse paciente, vai posicionar ele adequadamente, né? Por exemplo, se for psicogênica, deitar ele de maneira horizontal, e as pernas elevadas ali para uma circulação sanguínea adequada. Agora, se for uma convulsão, você vai proteger a cabeça desse paciente apenas, assim como as outras emergências médicas odontológicas que eu passei para você. O vômito você vai posicionar ele de decúbito lateral, tá? Um posicionamento de ladinho ali para que ele possa vomitar sem se engasgar ou se afogar. Vai monitorar os sinais vitais desse paciente, né? Vamos checar a respiração, pulso, nível de consciência, essas coisas. O ideal é você ter um oxímetro, que ele é baratinho, você compra deixando o dedinho do seu paciente durante o procedimento cirúrgico. Eu indico porque eu utilizo. Vamos fornecer, caso você tenha oxigênio no seu consultório, uma oxigenação suplementar a esse paciente e, se necessário, você viu que não é psicogênica, o paciente não acalmou, está evoluindo, está piorando, aí a gente vai entrar em contato com o SAMU para resolver esse problema. Tipo de emergência específica, né? Se for uma convulsão, diazepam intravenoso. Agora, se for uma parada respiratória, aí você vai ter que começar o RCP e, se você tiver disponível, o DEA, certo? Agora, quais são os sinais de que meu paciente está sofrendo de toxicidade, né? O paciente está com a toxicidade sistêmica. Temos sinais do sistema nervoso central e do sistema cardiovascular. Vamos começar pelo sistema nervoso central. O paciente ele vai sentir aquele zumbido no ouvido, gosto metálico na boca, uma certa tontura e desorientação, confusão mental progressiva, né? Cada vez ele vai falando nada com nada, você vai tentando conversar com ele e tá só piorando, tremores musculares, fala mais arrastada, convulsões tônico-clônicas e no final ali a perda de consciência em si. Esse paciente vai chegar a ter um desmaio. Agora, relacionado ao sistema cardiovascular, já é uma taquicardia inicial, hipertensão. Se você já estiver acompanhando, você vai conseguir ver, se tiver com o oxímetro, já vai ver a elevação dos batimentos cardíacos nesse paciente, hipertensão transitorial, bradicardia progressiva, hipotensão severa. O paciente vai ter uma hipotensão aí na sua cadeira, vai cair pressão, vai começar a querer desmaiar, arritmias cardíacas e no final, o mais perigoso, que é a parada cardiorrespiratória. Não, Kleber, aí é complicado, viu, meu amigo? Agora eu tô ficando com medo de operar, cara. Tem coisas que a gente pode fazer antes mesmo do procedimento cirúrgico em si, que a gente vai evitar esse tipo de coisas. Essas coisas não vão acontecer se você fizer, por exemplo, uma avaliação pré-operatória adequada, tá? Então, você vai entrevistar, vai conversar, vai fazer a anamnese conversada do seu paciente. Isso vai tirar uma grande dor de cabeça
vai tirar uma grande dor de cabeça sua. Técnica de aspiração, cara, aplica o anestésico, 90% dos profissionais utilizam aquela que tem refluxo automático, você vai aplicar, esperar, ver se não voltou o sanguinho na agulha, no tubete, se não voltou você vai aplicar. Então isso vai te poupar de outra dor de cabeça. Injeção lenta, você tem que injetar devagarzinho o anestésico, além de doer quando você injeta muito rápido, dá esses outros problemas, desencadeia problemas que você não quer na sua cadeira. Cálculo de doses, nesse curso aqui tem aula de cálculo de dosagem de acordo com o anestésico que você está utilizando, né? Vamos nos atentar a crianças e idosos, por favor. Limite de segurança, Malamed traz para a gente o limite máximo que a gente pode aplicar de acordo com cada paciente. Então vamos ter ali um limite, por exemplo, um tubete abaixo do que ele indica, beleza, estou super seguro, então super dosagem o meu paciente não vai sofrer. E contato com a emergência e o seu kit médico ali é algo primordial. Você ter o seu kit com antihistamínico, adrenalina, enfim, todos os equipamentos necessários para você salvar uma vida também vai te poupar muita dor de cabeça, tá? Quis trazer para vocês nesse slide aqui em si os mais conhecidos, né, que vocês possam imprimir, recorte que você utiliza, deixa no seu consultório para você não se perder mais nos cálculos de tubete, tá bom? Isso aqui nós vamos pegar o exemplo um adulto saudável acima de 60 quilos, um adulto normal e saudável, mas você tem que aprender a fazer o cálculo de tubete para os outros pacientes que são idosos e são pacientes crianças também, você tem que aprender a fazer certinho, tá bom? Mas vamos lá. Lidocaína com vasoconstritor, cara, 7 mg por quilo. No caso, nós vamos ali não passar de 12 tubetes para esse tipo de procedimento, para esse tipo de atendimento desse paciente. Eu nunca, assim, eu tiro muito 4 siso e acho que eu gasto no máximo 8 a 9 tubetes, mas no máximo a média de 5 a 6. Então não tem por que utilizar mais que isso. Agora, lidocaína sem a vasoconstrição, vamos utilizar ali no máximo 8 tubetes, tá bom? Que a dose máxima ela é 300 mg para adulto, enquanto a com vasoconstritor é de 500 mg por adulto. A articaína, que é muito bom, é muito forte, mas a gente não vai passar ali de 12 tubetes. E eu não passo, né? A indicação que a gente tem aqui é de 13 a 14, mas eu não passo de 12 tubetes com vasoconstritor. Agora, a prilocaína com a feliprecina, em média 10, 9 tubetes ali. Se você conseguir fazer um tubete a menos do que está descrito aqui, que é a dose de segurança, você vai estar muito mais seguro. E também não tem por que você tá gastando esse tanto de tubete, cara. Até protocolo não chega a gastar mais de 10 tubetes. Então, se você está gastando, você tem que ver o controle de ansiedade seu que você está pecando com o seu paciente, certo? Ou você tem que ver sua técnica anestésica que está com problema. Presta atenção nisso aqui, alergia verdadeira relacionada aos anestésicos do grupo amida. Tá a listagem para vocês aí, vou deixar na tela. É muito ultra mega duper rara, 1% da população apresenta esse tipo de alergia, tá? Tá descrito para vocês aí nesse slide a alergia, o que pode acontecer. Mas é muito difícil a alergia em si do próprio anestésico, do sal anestésico. Geralmente essas alergias que são reais não são relacionadas à alergia ao sal anestésico em si, mas ao conservante, ao antioxidante, que eu vou deixar aí descrito para vocês aqui na imagem, que algumas empresas estão utilizando, né? Então muito cuidado, não utilize qualquer empresa, não economize no anestésico, cara, porque isso pode tirar uma dor de cabeça gigante. Então não é relacionado ao sal anestésico, por exemplo, pelo grupo amida, né, mas é relacionado ao conservante, ao antioxidante que está presente neles, mas é super seguro a utilização desses anestésicos do grupo amida, tranquilamente. 1% é pouco demais, você tá doido? Essa é a pergunta que eu faço para vocês em todas as aulas. O seu consultório ele está preparado? Você está com os equipamentos realmente necessários para resolver esse tipo de problema? Por exemplo, o que a gente tem que ter de maneira básica? Tá a lista para vocês aí. Cilindro de oxigênio portátil, bolsa válvula máscara, né? O ambu, o esfigmomanômetro e o estetoscópio, oxímetro de pulso, glicosímetro, isso tudo é indicado você ter, é o básico para você ter no seu consultório. Às vezes o oxigênio ele é mais complicado, só que os demais você pode estar
acompanhando, você pode estar comprando para deixar aí no seu consultório. Medicamentos essenciais também tá aí, adrenalina, diazepam, glicose e coisas anti-histamínicas também. É interessante, não só aquele remedinho que você dá depois da cirurgia para o seu paciente, não só a dipirona, o treinamento da sua equipe, aquele curso de suporte básico de vida, protocolos descritos do que a gente tem que fazer, revisão trimestral do kit, números de emergência de fácil acesso para sua secretária. Eu quero saber se o seu consultório ele está preparado para essa guerra, ele está pronto para receber esse tipo de problema, para não te dar dor de cabeças futuras. Se sim, parabéns, meu amigo. Se não, vamos correr atrás disso, vamos resolver, vamos salvar vidas. Para finalizar essa aula, eu quero falar para vocês que o anestésico ele é seguro, agora o dentista inseguro não é. Tá? Então, é uma ferramenta ali segura e previsível, a anestesia, tá? Desde que você saiba exatamente o que você está fazendo, saiba fazer a aspiração, saiba fazer a aspiração ao aplicar o anestésico, não aplicar de qualquer maneira, saiba as técnicas corretas para você não ter uma superdosagem de anestésico e caso o problema venha, que pode vir com qualquer pessoa, você vai saber, você vai estar preparado para resolver, tá bom? Então, muito obrigado, essa foi a aula de hoje, curtinha, mas assistam as próximas aulas que a gente está encerrando esse módulo e você vai ficar craque nisso, meu amigo.